Agora, na entrevista do dia do Papo Reto, vamos conversar com Marco Antônio Teobaldo, ele que é curador de uma exposição permanente que foi reinaugurada então no Instituto de Pesquisa e Memórias Pretos Novos, localizado na Gamboa, aqui na região central do Rio de Janeiro, e tem muitas informações. Essa mostra traz pontos importantes sobre a chegada dos negros escravizados no Brasil. Tem muita informação bacana, mas deixa eu falar aqui o meu bom dia para ele e agradecer já desde já pela presença. Bom dia, Marco. Bom dia, Wellington. Bom Bom dia a dia. todos e todas. Eu falei seu sobrenome certo, meu caro? É isso mesmo? É isso Teobaldo? mesmo, é Marco Antônio Teobaldo. Teobaldo, perdão. Teobaldo. Vamos corrigir aqui e tá tudo certo. Mais uma vez, obrigado pela participação, por aceitar aqui o nosso convite. E, Marco, eu já queria começar perguntando, né? Pedindo para você trazer aí as informações sobre essa exposição permanente, né? Que é um percurso histórico, né? Da questão das civilizações africanas escravizadas no Brasil. É isso mesmo? Eu acho que vale a pena a gente falar que a exposição ela está localizada sobre o sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos. Certo. É um cemitério que funcionou entre 1769 e 1830 e era um cemitério específico para sepultamento dos africanos recém-chegados. Por isso o nome Pretos Novos. Sim. Era como os portugueses chamavam esses africanos recém-chegados. Perfeito, perfeito. E esse instituto é justamente nesse espaço, não é isso? Exato. Veja só que curioso. Em 1996, a família que mora no imóvel foi fazer uma reforma e acabou se deparando com ossadas humanas. Certo. E a partir de então eles descobriram que aquilo se tratava de um antigo cemitério de escravizados e logo em seguida eles fundam o instituto, porque o governo, que deveria tomar conta de um patrimônio como esse, não fez nada. E se não fosse essa família, até hoje estaria, sei lá, soterrado aquilo e a gente sem saber de tanta informação e de tanta história que está naquele solo. Naquele solo. E essa exposição, ela traz, inclusive, essa história, né? Que foi aí relacionada em 3 eixos principais. É o que você traz, ô Marco, na É mostra? isso mesmo, porque a nossa ideia não era só falar de uma civilização, de um povo escravizado. A gente não quer falar só de africanos escravizados. Nós Certo. queremos falar de um povo ou de várias civilizações que contribuíram imensamente para várias questões da ciência, da cultura, da arte e que repercute em toda a humanidade. Né? Por exemplo, os núbios que faziam parte ali do Baixo Nilo, no Egito, dos Iorubás, enfim, a gente fala de todas essas civilizações antes de serem escravizadas. Certo. Então, toda essa riqueza cultural que tem a África, né? A potência que é, né? Que sempre foi, né, o Marco? Exatamente. A gente não pode falar de africanos sem falar de tudo que eles são antes. Então, a gente fala de uma matriz africana. Perfeito. E isso é muito importante. Agora, o Marco, eu sei que no Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos tem exposições, né, tem visitas que o público pode participar, inclusive dessas novas escavações que estão previstas. É isso mesmo? Isso, porque o Instituto, ele é um Instituto de Pesquisa e Memória, né, como certo. O próprio nome diz, que se volta à preservação desse sítio arqueológico e contar essas histórias que a gente não aprende na escola. Então, o próprio lugar ele tem janelas arqueológicas, onde pode ser visto o que foi encontrado no solo. E agora, atualmente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Departamento de Arqueologia, coordenado pela doutora Andréa Lessa, está fazendo uma nova escavação no espaço que nós estamos destinando ao Laboratório de Arqueologia, dentro do próprio espaço da exposição. Certo. Então, o visitante, além da exposição em si, que ele vai conhecer toda a história desse local,
ele vai também poder acompanhar por uma janela muito generosa, uma grande janela que tem no espaço, vendo ali aquelas escavações ao vivo, acompanhando os arqueólogos trabalhando sobre aquele solo. É um trabalho que vai durar cerca de um ano. Essas pesquisas vão ser, enfim, compartilhadas com todo o público, e esse espaço será transformado em seguida no laboratório de arqueologia, onde também as pessoas poderão acompanhar o trabalho desses arqueólogos por essa janela. Perfeito. Para você que está chegando agora para fazer parte aqui da nossa audiência, nós estamos conversando com o Marco Antônio Teobaldo, que é curador de uma exposição permanente que foi reinaugurada então recentemente no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que é localizado na Gamboa, aqui no centro do Rio de Janeiro. Ele está contando para a gente sobre a importância, né, tanto histórica do local, quanto a mostra, né, a exposição que traz pontos marcantes, importantes sobre essa trajetória histórica, vamos assim dizer, da chegada dos negros escravizados no Brasil. Mas não só isso, né, vem trazendo toda a riqueza, toda a potência de uma história negra africana que geralmente, né, muitas vezes, infelizmente, acaba não sendo estudada nas escolas, nos espaços, e o Instituto acaba fazendo um papel educativo também, não é, o Marco, ao trazer esse momento da história, não é? Exatamente. O nosso público prioritário é voltado para as escolas de ensino público, os estudantes e educadores, porque o Instituto entende que essa história ela precisa ser contada da maneira correta. Nós temos que aprender exatamente o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Brasil, e que traz reflexos profundos na sociedade brasileira até hoje. E nessa exposição a gente mostra, inclusive, questões sobre o racismo estrutural no Brasil, na nossa sociedade, o racismo religioso, e fazemos uma conexão direta entre o que aconteceu com esses jovens africanos recém-chegados, que em sua grande maioria eram jovens, e o genocídio dos nossos jovens brasileiros, em sua maioria negros, das comunidades e periferias do Brasil inteiro, que não traz muita diferença entre o que acontecia lá no século XIX, com aqueles corpos pretos, e o que acontece hoje. Na verdade, uma conexão, não é, o Marco, tanto do passado quanto do presente, para nos ajudar também a entender e a melhorar esse futuro aí, as próximas gerações de alguma maneira, e o Instituto Pretos Novos, portanto, fazendo um papel muito importante nesse sentido. Ô Marco, eu sempre falo isso aqui nas entrevistas, estou até me repetindo, mas é verdade, o tempo passa voando, e a gente queria ficar aqui com você o tempo todo, mais falando, aprendendo, mais bebendo, mais dessa fonte histórica, mas eu quero aproveitar esse momento final para você, por favor, faça o serviço para a gente, onde fica, endereço, como é que faz, a entrada é gratuita, não é? Enfim, eu sei que tem mais coisas, inclusive lá no Instituto, né? Tem um espaço para café, tem biblioteca, eu sei que é um momento, né? Ou melhor, um espaço importante aqui, e é na região central do Rio, não é isso, Marco? Exatamente, tem o VLT que passa na porta, fica muito próximo ao Cais do Valongo, da região que era chamada de Pequena África. Isso. E nós fazemos, inclusive, o Circuito Histórico de Herança Africana, que é um passeio-aula por toda essa região e termina no próprio sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos. Mas, enfim, o serviço é o seguinte: o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos fica aberto de terça a sexta, das 10 às 16, e sábado das 10 às 13. Terça-feira gratuito, e nos demais dias o ingresso é R$10. O agendamento pode ser feito pelo site www.pretosnovos.com.br ou pelo telefone 2516-7089. Então vamos repetir, peraí, vamos repetir. O site pretosnovos.com.br e o telefone 21, não é isso? Rio de Janeiro, 2516-7089. Exatamente. Perfeito. Além da exposição do Museu Memorial Pretos Novos, nós temos uma galeria de arte contemporânea, que nesse momento está com a exposição lindíssima, chamada Erva Santa, do artista visual Geleia da Rocinha. Da Rocinha, tô sabendo.
Temos uma biblioteca temática com mais de 1.200 títulos sobre a cultura afro-brasileira. Temos um café que tem várias delícias ali, que a própria Mercedes fica à frente tomando conta, e é muito gostoso. É outra atração à parte. Opa, preciso beber esse café, hein? Exatamente. E fica na rua Pedro Ernesto, número 32, na Gamboa, certo? Exatamente. Ô, Marco Antônio, foi um prazer falar com você aqui, trazer essa informação para a nossa audiência. É sempre bom fazermos também esse recorte histórico. O Papo Reto é um programa que tem esse perfil também, esse viés atento, né, às questões das comunidades, das periferias, da história, de alguma maneira. Então, meu muito obrigado e volte sempre, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado a você pelo convite. E um bom dia a todos e todas, e esperamos todos lá no IBN. Valeu, valeu, muito obrigado, abraço. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Papo Reto, apresentação, Wellington Andrade.